Nada é mais aterrador do que um narcisista maligno na vida de um ser humano. E nesse vídeo, continuando a série 16 tipos de narcisistas, eu separei aqui na minha colinha várias coisas que eu quero trazer para você. E dizer desde já que para mim é um privilégio, um prazer enorme voltar aqui para o canal. E agora com algumas novidades que conforme a gente for passando o tempo aí, você vai perceber com relação a conteúdo, enfim. Muita coisa legal tá para acontecer aqui. Já está acontecendo no meu perfil do Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram, clica aqui em cima, tá? Vai lá, porque já tem coisa acontecendo lá no Instagram. E agora eu quero conversar um pouquinho com você sobre o terceiro tipo das 16 categorias, subcategorias que eu construí aqui para te trazer para esse vídeo. E esse terceiro tipo, na minha opinião, é um dos mais cruéis, se não o mais cruel de todos os 16, que é o narcisista maligno. E eu separei aqui 4 pontos principais para discutir com você nesse vídeo. Então, desde já, se possível, já deixe teu like, teu joinha, para fortalecer aqui cada vez mais o meu trabalho aqui no YouTube, o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, por gentileza, e compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vale a pena compartilhar essa informação tão importante, tá bom? E no final, para você que é assinante aqui do canal, eu vou deixar o artigo na íntegra com tudo aquilo que eu coloquei aqui para me guiar nesse vídeo, para que você possa ter acesso aí na aba comunidade, tá bom? Então, vamos lá. Eu separei aqui 4 pontos e eu quero conversar um pouquinho com você sobre cada um desses 4, porque eu tenho certeza absoluta que se você, infelizmente, em algum momento da tua vida, teve o desprazer de ter contato com um narcisista maligno, você vai entender o que eu vou colocar aqui. E já digo de antemão, se você identificar alguns desses traços em alguém próximo a você, seja amigo, parente, seja quem for, afaste-se, vai embora, suma da vida dessa pessoa, porque você não sabe o perigo que você está correndo. Tá? Primeiro, o narcisista maligno ele tem uma combinação mortal de narcisismo, psicopatia e sadismo. Vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho sobre o que eu escrevi. Narcisismo. Vamos identificar o principal traço que está aqui no narcisista maligno, que é esse lado narcísico dele. Tem a ver com absoluta e total obsessão pela sua própria autoimagem, pela sua própria imagem. Essa é a primeira coisa. Só que não é só isso. Além disso, o narcisista maligno ele também tem o desejo direto, profundo e avassalador de controlar a vítima. Tudo relacionado à vítima, cada passo dela. Ele não suporta a ideia de não conseguir ter controle total e absoluto por essa vítima, por essa pessoa. E aí entra o lado da psicopatia, fora a falta absoluta e total de empatia. Então pegue um dos aspectos mais avassaladores do narcisismo, que é esse excesso de fixação pela própria imagem, junte a isso um aumento exponencial de vontade de controlar o próximo e empatia zero, que tem a ver com esse traço psicopata. E aí, ao final dessa alquimia do terror, você coloca a questão do sadismo. Qual que é a diferença? Sádico é aquela pessoa que gosta de infligir dor, seja ela física, seja ela emocional. Masoquista é aquele que gosta de sentir a dor. Sádico gosta de imputar a dor, de causar dor, sofrimento. Agora veja bem, imagina só você ter o desprazer de conviver com alguém que justamente tem dentro do seu núcleo de características o pior dos 3 mundos. O pior do narcisismo, o pior da psicopatia e o pior do sadismo. Tá entendendo o tamanho grau, o tamanho poder de destruição emocional que essa pessoa pode causar sobre você? Tem certos termos que eu não posso usar aqui no YouTube, mas entenda o seguinte, imagina que, assim como existem aquelas pessoas que eliminam outras, né? Fisicamente falando, o narcisista maligno, ele elimina emocionalmente a pessoa que é a sua vítima. Destrói
absoluta e totalmente o emocional desse indivíduo. A ponto de muitas vezes ele só ter uma saída: desistir da própria vida. Entende o perigo que você está sofrendo caso você esteja convivendo com um ser dessa estirpe, desse tipo? E isso é só a primeira das 4 características que eu separei aqui, tocando diretamente na veia do narcisista maligno. Segunda característica: manipulação e vingança. Só que diferente dos outros 15 traços de narcisistas, que nós vamos conversar aqui, 2 já foram, né? Esse é o terceiro, temos mais 13 para falar ainda. Neste caso aqui em específico, essa manipulação, ela atinge o seu máximo grau. Se você me acompanha aqui no canal há mais tempo, com certeza você já viu outros vídeos que eu falo muito sobre a manipulação narcisista. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui para você, tá? Onde eu falo mais profundamente sobre esse ponto, para não ser repetitivo aqui. Agora, pense no seguinte. Esse tipo de narcisista, o maligno, ele conseguiu atingir o máximo grau de maestria na manipulação emocional. Ele consegue literalmente escravizar a sua vítima, emocionalmente falando. Ele consegue destruir todo e qualquer tipo de autonomia emocional, financeira, racional, comportamental da vítima. A ponto dessa vítima ela ficar literalmente sob o domínio total e absoluto desse indivíduo, dessa pessoa. Só que não para por aí. Porque caso ele sequer perceba que essa vítima de alguma forma está conseguindo se libertar, ele se vinga das formas mais cruéis possíveis. Seja fisicamente, moralmente, emocionalmente e até de formas mais grotescas. Esse é o típico ser humano, se é que eu posso chamar uma pessoa assim de ser humano, que conseguiu alcançar o máximo de nível de maestria num processo que eu já expliquei nesse outro vídeo aqui, chamado gaslighting. Resumindo de forma breve, é a capacidade que um abusador emocional tem de fazer com que você questione a sua própria sanidade. Assista depois aquele vídeo que eu apontei, para que você entenda mais profundamente sobre o processo de gaslighting. Além dele conseguir alcançar o ápice máximo, a maestria absoluta na sua manipulação, em especial nessa ferramenta chamada gaslighting, ainda se ele percebe que você, vítima, ou que a vítima está conseguindo de alguma forma se libertar, ele vai fazer de tudo para se vingar de você. Ele vai inventar mentiras para te deixar mal perante a sociedade. Perante, vamos colocar assim, a sua estrutura familiar, perante a sua família, perante a sua estrutura religiosa, perante a sociedade ali ao teu redor onde você vive, vizinhos, perante a empresa onde você trabalha, principalmente empregador, perante os seus amigos. Ele vai fazer de tudo para te destruir, absolutamente tudo que estiver ao alcance dele ou dela, tá? Porque isso daqui, não pense que nada do que eu falo sobre narcisismo aqui cabe apenas para homens. Todos os meus vídeos eu direciono mais para o público feminino, que é você que me segue majoritariamente, mas se você é homem e também me segue aqui no canal, entenda, é só você mudar o gênero. Serve perfeitamente para você também, porque as características são extremamente similares, muito próximas, tá? Então, ele busca a vingança em um nível máximo, atacando todos os lados possíveis e imagináveis para destruir você. Além disso, tem ainda uma terceira característica extremamente poderosa, gritante, berrante no narcisista maligno. É a falta
enorme de sentimentos, de empatia, o desprezo quase que absoluto pelo sentimento das outras pessoas. Por que eu digo quase absoluto? Porque o narcisista ainda, mesmo o maligno, ele ainda consegue expressar sentimentos, ele ainda consegue sentir também. Ele sufoca isso para o seu bel prazer, para a sua própria satisfação, mas ele consegue, ele tem o senso de sentir, diferente de um psicopata pleno que literalmente não sente nada. Absolutamente nada. A única coisa que ele sente é prazer só. Prazer focado só em si. O narcisista, seja ele maligno, se não sofrer de transtorno de personalidade antissocial, né, que dentro desse transtorno nós temos aí a psicopatia como um dos grandes traços, se ele não sofrer desse transtorno específico, ele ainda assim, por mais cruel que seja, vai ter sentimento. Mínimos, mas vai ter. Psicopata não. Então aqui a gente já percebe que o narcisista maligno, ele tem um desprezo profundo, quase que absoluto, pelo sentimento das outras pessoas. A falta de empatia dele pode-se dizer até que é, entre aspas, total. É o tipo de pessoa que ele está te causando dor e sofrimento, e se alguém chegar perto dele, ou dela, né, e falar assim, mas por que você continua fazendo isso? Deixa a pessoa para lá. Ah, mas eu não estou fazendo nada. Como não? Você está agindo assim, 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 assim. Olha o que você está causando para a pessoa, olha o que você fez. Eu? Não, eu simplesmente estou só me defendendo. Ou ela está só pagando aquilo que ela fez. Nada demais. Tá entendendo? Eu até coloquei aqui uma coisa que acredito eu que vai ajudar você a entender melhor isso que se passa na cabeça do narcisista maligno, nessa questão aqui, nesse ponto 3. Diz assim: eles não se importam com os sentimentos, dores ou necessidades dos outros. Pelo contrário, veem os sentimentos alheios como fraquezas a serem exploradas ao seu próprio benefício. Tá entendendo? De onde é que vem todo esse desprezo pelo sentimento alheio e toda essa falta de empatia? É daqui que vem. A ponto de se tornar extremamente perigoso isso. São pessoas tão frias, calculistas e cruéis que muitas vezes podem sim chegar a vias de fato e acabarem com outras pessoas pelo seu próprio benefício. Como que eu vou explicar isso, dizer isso para você? Eu vou fazer o seguinte, podemos dizer o seguinte, que narcisistas malignos, eles também têm condições de eliminar outros, assim como psicopatas também têm. Ok? A diferença é que psicopatas, quando são pegos, descobertos, eles não sentem empatia nem por si mesmos, por assim dizer. Eles sentem, talvez, algum grau de revolta ou de arrependimento de terem sido pegos. Mas não sentem dor, sofrimento, peso na consciência, nem por si mesmos. Já o narcisista maligno, muitas vezes ele expressa, assim, esse tipo de sentimento. Ele sente que a casa caiu e aí, muitas vezes, cai em choro, enfim, se desespera, né? Porque percebeu que foi pego e agora vai ter que arcar com as consequências. Entendeu o nível daquilo que eu estou falando? E o quarto e último ponto, para fechar esse vídeo, é o comportamento. O narcisista maligno é extremamente agressivo, tanto consigo mesmo quanto com os outros. E aqui eu quero ler alguns trechos que eu escrevi para me guiar nesse vídeo, para que você entenda melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Embora a agressividade do narcisista maligno seja na maior parte do tempo direcionada aos outros, não é incomum que essa agressividade se volte contra eles mesmos. Narcisistas nesse nível, malignos, nesse grau, muitas vezes eles assumem para si comportamento, muitas vezes não, algumas vezes, não muitas vezes, algumas vezes eles assumem para si comportamentos autodestrutivos como abuso de substância, seja álcool, droga, seja o que for, automutilação ou
qualquer outro ato impulsivo que lhe venha causar algum tipo de dano físico. Aí você talvez possa pensar assim, Álvaro, então quer dizer que ele está fazendo isso para se punir de alguma forma? Não necessariamente. Muitas vezes ele faz isso por estar frustrado de não ter conseguido ainda, talvez, encontrar uma vítima. E para extravasar essa frustração, ele acaba voltando-se contra si mesmo. Olha só o nível. Agora, quando ele encontra uma vítima, ele direciona toda essa raiva, toda essa frustração para aquela vítima. E esse comportamento agressivo, ele pode ser, vamos dizer assim, colocado em prática de forma verbal, abusos verbais, né? Agressão verbal ou física. Independe. Tem um outro ponto que eu quero ler na íntegra para você que diz assim, ó. O que distingue o narcisista maligno é sua capacidade de alternar entre a crueldade fria e calculada e a raiva explosiva e incontrolável. Preste bem atenção nisso que eu estou dizendo. Aqui, vamos dizer assim, ó, os meus vídeos eles não são para te ajudar a fazer diagnóstico nenhum. Não é o nosso papel aqui. Diagnóstico efetivo tem que ser feito por um profissional habilitado, qualificado, especialista. Agora preste atenção. Eu vou repetir a frase para que você faça uma autoanálise, analise a sua atual situação e veja se isso de alguma forma cabe com alguém que está próximo a você. E distingue o narcisista maligno é a sua capacidade de alternar, ou seja, de surfar entre um comportamento extremamente cruel, frio, porém calculista, contido, e uma raiva absoluta e explosiva, incontrolável, tornando suas ações imprevisíveis e assustadoras para aqueles que estão sob o seu domínio. Consegue fazer uma análise pessoal da sua própria situação e enxergar se existe alguém assim próximo a você? Se sim, assim como todos os outros 15 traços narcísicos, primeiro passo não, mas vamos colocar assim, ó, aquilo que funciona para todos eles é contato zero, é você eliminar essa pessoa da tua vida, do teu convívio. Talvez outros perfis você consiga administrar o contato, pedra cinza, tá? Você consegue administrar. Agora presta bem atenção no que eu estou dizendo olhando nos teus olhos nesse vídeo. Com relação ao narcisista maligno, é contato zero a única saída para você. Não existe outra. É sumir da face da terra e da vista dessa pessoa, desse ser humano. Se não, toda a agressividade desse ser humano pode escalar e quem vai ser o foco dessa agressividade será você. Lembre-se disso. Para finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui 3 outros vídeos que vão aparecer a partir de agora. Eu espero do fundo do coração que eles façam sentido para você, que você consiga assistir cada um deles e melhorar cada vez mais a tua compreensão sobre tudo isso que nós falamos. E em breve eu venho aqui com o 4º tipo de narcisista. E logo logo a gente termina os 16. Forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo. Até mais.